Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras. Tem muita coisa aqui que pode ser aproveitada nas aulas de evangelização. O tema de hoje é show de músicas, né? Foi um musical que a gente preparou, nós os evangelizadores, né? E apresentou com as crianças no salão principal. Essa aula, né, sugerida para crianças de 5 a 13 anos, e a duração é de 50 minutos. A gente tem sempre o cronograma inicial, 5 minutos, fazendo uma oração com as crianças para harmonizar o ambiente, né, e nos inspirar. No caso do show de talentos, né, no caso do show de músicas, do musical, a gente fez uma preparação. Qual foi essa preparação? Primeiro, agendar uma data no salão principal e pedir cerca de 15 minutos para a apresentação. Então a gente conversou com o responsável, né, pelo salão e que agenda as palestras públicas, né? E nesse dia que a gente combinou, o palestrante deixou os últimos 15 minutos para a gente fazer a nossa apresentação. E depois a gente treinou as músicas com as crianças durante todas as aulas. Então, assim, durou cerca de 2 meses, em que todos os dias a gente treinava as músicas, né? Ou todas as músicas, né? Foram 4 músicas a apresentação. Ou a gente treinava todas as músicas ou uma parte das músicas, né? 2 músicas, depois duas, para as crianças memorizarem as letras das músicas, né? E o ritmo também. Treinar a postura das crianças durante a apresentação. Então, na aula, né, no dia da apresentação, a gente fez esse treinamento. A gente explicou para as crianças que elas deveriam ficar em pé na frente, né, do salão principal, olhando para o público, deveria cantar, sempre animada, né? Evitar olhar para baixo. A gente treinou a postura, né, com as crianças. E treinar eventual coreografia, né? No nosso caso, tem uma música, né, que envolve o tesouro. E a gente, a nossa coreografia foi esse baú do tesouro, onde a gente cortou várias fitas com frases, né, ou palavras que seriam os tesouros, né? é, Alegria, disciplina, esperança, paciência, Jesus, Deus. Foram essas palavras. A gente cortou em papéis pequenos, deixou dentro do baú. E enquanto as crianças cantavam a música, né, uma das crianças ia com o baú aberto e cada pessoa da plateia ia tirando um papelzinho para ela, né, do tesouro, qual que é o verdadeiro tesouro, que tem a ver com a letra da música. Foi a coreografia que a gente treinou. E também, sugestão, né, interessante, preparar alguma apresentação ou introdução ao show. Então, antes de começar especificamente a cantar as músicas, o evangelizador pode fazer uma apresentação, dizer que foi um trabalho com as crianças. No nosso caso, a gente, antes de cada música, um evangelizador explicava é, sobre a ideia da música, né, a moral da música. E antes do início da apresentação, a gente falou também da importância da música, toda história tem uma moral, né, que a gente precisa prestar atenção. E antes de cada música, o evangelizador fazia a introdução da música, explicando mais ou menos do que se tratava, e depois as crianças cantavam. E agora vou mostrar para vocês as 4 músicas, né, que a gente apresentou com as crianças. Essa música é bem conhecida, né? Chama Oração Sublime. Como vocês podem ver, ela está no tom de Ré. E eu coloquei aqui, né, a letra e a cifra. E eu vou colocar para vocês o ritmo dela, para vocês, se vocês quiserem seguir o ritmo que a gente utilizou. Essa música, né, o compasso dela é de 4 tempos. Vamos ouvir um pouquinho do ritmo.
Bem, a próxima música foi Reencarnação. Como eu disse, né, a gente sempre explicava antes de cada música, né, o objetivo da música. Oração sublime, né, a gente mencionou que é, não é só a oração, né, que é uma prece. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente pratica uma caridade, a gente está fazendo uma prece, né, está se comunicando com Deus. E na reencarnação, a letra fala da gotinha, da água que evaporou, mas explica, né, do jeito lúdico, a ideia da reencarnação, que a gente vem para fazer alguma coisa, depois a gente volta, né? Tem toda essa explicação. Como vocês podem ver, né, de novo, né, tá aqui a letra e a cifra. Essa letra está em Lá, né? E vou colocar um pouquinho, né, do ritmo para vocês ouvirem. O compasso dessa música é de 3 tempos. E agora o Tesouro, como eu mencionei, foi a música que a gente fez a coreografia, né, do Baú do Tesouro. E essa música explica exatamente isso, né, quais são os verdadeiros tesouros. Como vocês podem ver, essa música está em Dó, né? Tá aqui a letra e a cifra dela para vocês depois treinarem, né, com as crianças. Essa é a primeira parte da música. Essa é a segunda parte da música. Vou colocar agora um pouquinho, né, do ritmo para vocês, caso queiram seguir esse ritmo, né? O compasso dessa música, se eu não me engano, também é de 3 tempos. Vou deixar vocês ouvirem. E a nossa última música, né? As Quatro Operações. Essa a gente cantou num estilo de pop rock. Como vocês podem ver, ela está em Lá também. Tem aqui a letra e a cifra. E antes de cada música a gente fez uma apresentação. No caso dessa música, a gente explicou, né? Que a ideia do que muitas vezes, né, dividir é multiplicar, como Jesus fez, né, lá no monte, né, dividiu o pão, né, e multiplicou, acabou multiplicando o pão, né, para aquelas várias pessoas que estavam com fome, né, foram saciadas. Então a gente comenta essas coisas como introdução da música, e depois as crianças cantaram a música. Vou deixar um pouco aqui para vocês ouvirem. O tempo dessa música é compasso de 4 tempos. E agora a gente vai colocar um pouquinho aqui, né? Só um pouquinho de como foi, para vocês terem um gostinho, né? De como foi a nossa apresentação. É bem legal. Apresentações desse tipo treinam as crianças a cantar, a ficarem desinibidas, a trabalhar em conjunto, a disciplina, a memória, já que elas precisam memorizar as músicas, né? E quando os pais estão assistindo, né, eles ficam felizes, gravam, né, mandam para a família. E todo mundo gosta de música, né? Então vamos lá assistir um pouquinho. Tu precisa
será que são as coisas materiais? Ou será que são aqueles sentimentos bons que eu preciso fazer florescer, que eu preciso adubar para que eu me torne cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, e pratique e olhe o outro também como um semeador do bem. Acontece? A Buda vai, enquanto a gente canta, ela vai passar um pauzinho para que vocês possam pegar e refletir sobre o tesouro que tem ali. E a gente vai cantar enquanto isso. Existe um tesouro escondido bem no fundo de um vale, uma gotinha que se evaporou, chegando lá no alto, na nuvem embarcou, aproveitando a chuva, até ela desceu, e onde ela passou, a terra floresceu. O sol que só na tarde, no outro dia vem, dando oportunidade de se fazer o bem. Assim faz Deus comigo, me deixa renascer, para que cada vida o bem possa fazer, para que cada vida o bem possa fazer. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado, espera que vocês sigam nessas ideias que a gente coloca aqui, porque as crianças realmente participam e gostam bastante. Fiquem com Deus, boa evangelização e até a próxima.